Boa tarde, galerinha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como já havia falado para vocês, estaremos sempre corrigindo as atividades repassadas para que vocês façam pelos professores do Positivo. Esta aula foi ministrada na segunda semana sobre esse conteúdo, ministrado aí pelo professor Tiago, revisado pelo professor Rogério. O professor Tiago pediu para que vocês fizessem as atividades e agora nós vamos corrigi-las. Atividades estas que se encontram entre as páginas 18 a 23 do caderno de atividades. Continuamos no assunto cartografia, diversas formas de representar o espaço. Esta é a resposta da questão 7, da página 18. Nesta questão, vocês possuem uma imagem e um enunciado dizendo o seguinte: observe a imagem. Considere que o centro da fotografia está orientado aproximadamente para o leste, onde fica o Morro do Pão de Açúcar. Assinale um X na informação que completa corretamente a seguinte frase: no momento em que a fotografia foi tirada, o avião que aparece na imagem estava voando aproximadamente com a direção que esse avião está voando. Ele saiu de onde? Para onde? Bom, utilizando aí o nosso aprendizado de sala de aula, o aprendizado através do professor Tiago e do professor Rogério, vamos praticar usando o nosso corpo. Se o enunciado diz para nós que o Morro do Pão de Açúcar está a leste, como nós encontraremos esta resposta? Imaginem que vocês estão aí no centro desta imagem. Estenda o braço de vocês para o Pão de Açúcar, para onde o sol está nascendo, que é o leste, a nascente do sol. Se o seu braço direito está para o Pão de Açúcar, a suas costas estará o sul. À sua frente estará o norte. O seu braço esquerdo estará o oeste. Portanto, analisando a fotografia e imaginando que você está aí no centro dessa fotografia, o avião está partindo das suas costas para a sua frente. Concordam? Portanto, ele está saindo de sul para norte. Então, a resposta aí, aproximadamente de sul para norte. Respostas da questão 8, página 18. Esta questão ela vai trabalhar com os paralelos e ela vai trabalhar também com as zonas térmicas, as zonas climáticas do nosso planeta. É uma pena que eu não consegui colorir no mapa para vocês, para a gente ir trabalhando junto. Mas vamos conseguir analisar, como está. Temos aí a linha principal, a linha do Equador, que está representada com o número 1 no mapa de vocês, do caderno de atividades de vocês.
linha do Equador, que separa a Terra, que separa o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Acima da linha do Equador, nós temos o Trópico de Câncer. Acima do Trópico de Câncer, nós temos representado com o número 4 o Círculo Polar Ártico. Abaixo da linha do Equador, representado no mapa de vocês com o número 3, nós temos o Trópico de Capricórnio. Abaixo do Trópico de Capricórnio, nós vamos ter o paralelo Círculo Polar Antártico. Então, esses paralelos, como vocês ouviram, assistiram a aula, eles servem tanto para delimitar as coordenadas geográficas, como delimitar as zonas climáticas. E aí, ele pede para vocês colorirem esse mapa, pintarem esse mapa de acordo com as cores que representam cada zona climática. Então, com vermelho, você vai pintar a zona tropical. Como você pintaria? Onde você pintaria de vermelho? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Toda essa região do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Zona temperada norte e sul. Então, nós temos duas zonas temperadas. Só que uma fica ao norte da linha do Equador, a outra fica ao sul da linha do Equador. E é para você usar a cor amarelo para pintar essas zonas térmicas, temperadas. Onde você vai usar o amarelo? Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ou seja, zona temperada norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Outra zona temperada sul. Onde você vai usar essa cor? Na região sul, no hemisfério sul, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, você vai cobrir toda essa região aí de amarelo, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Temos aí as zonas glaciais. Também temos duas zonas glaciais. Uma fica no norte e a outra fica no sul. Onde você vai colorir de verde? Círculo Polar Ártico até o Polo Norte. Você vai colorir toda essa região aí usando a cor verde. Zona glacial norte. E você vai colorir a zona glacial sul a partir do Círculo Polar Antártico até o Polo Sul. Você vai colorir toda essa região de verde. Então, você tem aí duas zonas glaciais. Por que temos duas zonas temperadas, duas zonas glaciais, duas zonas tropicais, ou melhor, uma zona intertropical? Devido à incidência dos raios solares no nosso planeta. O formato do nosso planeta é geóide, então ele não recebe a mesma radiação, a mesma luminosidade em toda a sua esfera. Então ele recebe menos radiação solar nos polos e mais iluminação na zona intertropical.
Resposta da questão 9, da página 19. O enunciado diz o seguinte: com base no mapa da atividade anterior, qual das 3 zonas térmicas da Terra é a mais aquecida? Por quê? Então, a resposta, até já comentei na questão anterior, né? A mais aquecida é a zona tropical, a zona que fica entre os trópicos. Por que disso? Porque os raios solares, eles incidem de forma mais direta nessa região, de forma mais direta sobre a zona intertropical. Então, a proximidade aí do Trópico de Capricórnio, a proximidade do Trópico de Câncer em relação ao Equador, também recebe muita incidência da luz solar e fica uma região muito quente. Vocês podem observar neste mapa que, na medida que a latitude vai aumentando, ou seja, vai aproximando dos polos, vai esfriando. Então você tem em vermelho a região quente, né, onde a latitude é mais baixa. Você tem em laranja, depois o amarelo está em degradê, você tem a região temperada do planeta e ela vai só esfriando, né, porque a incidência dos raios solares é bem menor nessas regiões. Agora, a resposta da questão 10, da página 19. Consulte um planisfério político e complete o quadro informando em que zona térmica se situam as seguintes regiões do mundo. A primeira região que ele pede para nós é o norte do Brasil. Vocês sabem que a linha do Equador, ela corta o norte do nosso país. Portanto, o norte do nosso país localiza-se em uma zona tropical, em uma zona quente, né? Região de Roraima, Amapá, Boa Vista, Amazonas, norte do Pará, tudo muito quente mesmo. Então, norte do Brasil, zona tropical. Segunda, extremo sul do Brasil. Olhando em um mapinha de vocês, temos no nosso extremo sul Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. São estados brasileiros onde as temperaturas são mais baixas. São estados brasileiros que têm regiões que, conforme a altitude, eles possuem neve durante o inverno. Muito legal isso, né? E essa região do extremo sul do Brasil, ela localiza-se na zona temperada sul, ou seja, no hemisfério sul. A terceira, litoral norte da Rússia. Olhando o mapinha de vocês possuem aí no caderno de atividades, vocês vão perceber que o litoral norte da Rússia, ele está localizado no litoral do Ártico, ou seja, em uma região extremamente gelada, né? Essa população, ela até sofre muito com esse frio, aí é extremamente gelado, muito. Essa região aí, então, ela está localizada na zona glacial ártica. Também pode ser chamada de zona polar ártica, ou zona glacial norte, zona polar norte.
Temos aí nomenclaturas para um mesmo lugar um pouco diferentes. E Portugal? Olhando no mapinha, gente, corrijam, façam essa correção sempre analisando o mapinha de vocês. Eu sei que vocês não têm os nomes dos países, né, no mapa, mas vocês têm aí o planisfério no caderno de atividades, e eu tenho certeza que ao lado vocês têm um atlas. Vocês são meninos muito esforçados, muito competentes, e vocês estão usando um atlas geográfico para essa questão. Nós temos Portugal, localizem Portugal. Portugal, você vai perceber que ele está acima do trópico de Câncer. Então, ele possui uma latitude média. E ele está, portanto, na zona temperada. Ah, mas Portugal fica no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Portugal vai ficar no hemisfério norte, em relação à linha do Equador. Então, é zona temperada norte. Sempre que forem escrever o nome dessas zonas temperadas, que vocês forem analisar esses países, façam a relação com os hemisférios. Assim vocês vão acostumando a localização dos países, a localização das latitudes e aperfeiçoando o conhecimento. Na próxima, nós temos aí Nova Zelândia e sul da Austrália. Observem novamente o mapa de vocês. Vocês vão perceber que a Austrália, ela é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Nova Zelândia também, né? Nós temos aí uma região muito próxima da região temperada. Ou seja, são regiões que o norte vai ser mais quente do que o sul. Podem observar aí para vocês verem. Então, Nova Zelândia, zona temperada. Ah, Zorane, Nova Zelândia ela fica no hemisfério sul ou no hemisfério norte? Observem o mapinha. Em relação à linha do Equador, Austrália, Nova Zelândia está a sul, ou seja, no hemisfério sul, portanto, zona temperada sul. Próxima, a maior parte do continente antártico. Galerinha, essa região ela está inserida abaixo, quase que toda abaixo do círculo polar antártico. Portanto, uma zona extremamente gelada, né? Zona glacial antártica ou zona glacial sul. O Antártico é muito gelado, é muito frio, né? É lindo, maravilhoso, mas muito frio. Ilhas que formam a Indonésia. A Indonésia está entre os trópicos, portanto, é zona tropical. A Ilha da Terra do Fogo, olha, o próprio nome já fala, Terra do Fogo, porque queima, é tão frio que queima a pele. E ganhou esse nome, Terra do Fogo, porque queima a pele como se fosse fogo queimando a pele. E fica no extremo sul do Chile e da Argentina. Essa região, olhem o mapinha de vocês. Encontrem aí a Argentina, encontrem o Chile, sul da Argentina, sul do Chile, toda a região aí, então, na zona temperada do sul.
Ainda vamos conhecer esse lugar, né, meninos? Região muito linda, a Ilha da Terra do Fogo, muito linda mesmo. Resposta da questão 11. Inicia na página 19 e continua na página 20. Vocês possuem um mapa na página 19, onde é apresentado para vocês alguns pontos, algumas coordenadas geográficas, usando as letras do alfabeto. Começa no A e vai até a letra G. Bom, fiquem com esta página aberta, vai fazendo a correção e voltando nesse mapinha para vocês entenderem. Durante a aula de explicação de coordenadas geográficas, onde o professor Tiago, o professor Rogério falou sobre as coordenadas geográficas, eles explicaram que o encontro de um paralelo com o meridiano, ou seja, o encontro de uma linha vertical e de uma linha horizontal, surge uma coordenada. Em qualquer ponto da Terra onde houver essa existência de encontros de paralelos e de meridianos, vai haver uma coordenada geográfica. Essas coordenadas, elas são muito utilizadas por navegadores, por pilotos de aviões, né? Já vem no GPS deles, no programador deles. É muito preciso mesmo esses paralelos desses meios de transporte. Existe essa necessidade, né? Bom, então, pontinho A, nós vamos ter aí a latitude de 20 graus. Está a sul ou está a norte esse pontinho A? Essa coordenada geográfica que foi representada com ponto A, ela está aí no Trópico de Capricórnio, né? E de encontro com o meridiano de 60 graus. Então, ela está no hemisfério sul. Então, nós vamos ter aí 20 graus sul. E de longitude? Longitude, eu vou sempre olhar leste ou oeste. Não pode esquecer disto. Longitude, eu estou sempre me referindo a leste ou oeste. Onde está a coordenada? Qual o grau dessa coordenada do ponto A? 60 graus. A oeste. Qual o continente que ela se localiza? Na América, continente americano. América do Sul, né? Agora a coordenada representada pelo pontinho B, letra B. Latitude, 40 graus. Ela está no hemisfério norte. Então, é 40 graus norte. E de longitude, 20 graus. Leste-oeste, leste. Qual continente? Europa. Coordenada representada pela letra C. A latitude. A latitude da coordenada representada pela letra C é de 30 graus sul. A longitude, 20 graus leste. Qual continente? África. Coordenada representada pela letra
D. Latitude, 50 graus. Hemisfério norte ou hemisfério sul? Hemisfério norte. Então, 50 graus norte. Longitude, 120 graus. Hemisfério oeste ou hemisfério leste? Hemisfério leste. Portanto, 120 graus leste. Qual continente? Asiático, a Ásia. Portanto, continente Ásia. Coordenada geográfica representada pela letra E. Latitude, 20 graus. Qual hemisfério? Hemisfério sul. Longitude, 140 graus. Hemisfério leste ou oeste? Leste. Então, 140 graus de longitude leste. Continente, Oceania. Agora, a coordenada geográfica, representada com a letra F. Latitude, 80 graus. Hemisfério norte ou hemisfério sul? Hemisfério sul. Portanto, latitude, 80 graus sul. Longitude, 100 graus. Hemisfério oeste ou hemisfério leste? Hemisfério oeste, portanto, longitude 100 graus oeste. Continente, Antártica. Continente, Antártica. Último coordenada, último ponto. Então, coordenada representada pelo ponto G. Latitude, 60 graus norte. Latitude, 60 graus norte. Longitude, 120 graus oeste. Continente, América. Meninos, relembrando, reforçando, sempre que for usar latitude, vocês vão referenciar a norte ou a sul. Latitude, sempre utilizando o hemisfério norte ou hemisfério sul. Longitude, sempre utilizando hemisfério oeste ou hemisfério leste. É necessário que todas as atividades que você faça sobre coordenadas geográficas, você coloque os graus e coloque o símbolo, ou mesmo escreva, né, norte, sul, mas pode representar com a letrinha N, a letrinha S, a letra L, mas sempre escrevam, não esqueçam o hemisfério, porque fica incorreto. Porque uma pessoa pode estar perdida no paralelo de 40 graus. Paralelo de 40 graus, ele dá a volta em todo o planeta e se encontra, né? Como você vai encontrar uma pessoa em uma distância tão grande, 360 graus? É muito difícil. E a longitude, uma pessoa pode estar aí a 120 graus, pode estar lá no Ártico, como pode estar na Antártica. E aí é impossível encontrar essa pessoa se você não tiver o ponto exato, ou seja, a coordenada geográfica exata. E eu quero fazer uma correção. Agora que eu percebi que eu digitei no ponto G, na longitude, o ponto G eu coloquei coordenada geográfica 12 graus. E é 120 graus.
Foi erro de digitação, viu? 120 graus oeste. Nesta questão ainda, letra B. É possível obtermos a localização precisa de qualquer ponto na superfície terrestre? Como? Sim, lógico que é preciso, é possível nós termos essa localização. Simplesmente encontrar a coordenada. Então, você encontrando a latitude e a longitude e o hemisfério, eu encontro aquele ponto exato. As coordenadas, uma curiosidade, as coordenadas geográficas, elas foram muito utilizadas durante guerras e é utilizada até hoje, né? Os mísseis precisam de atingir um ponto certeiro e aí utiliza-se essas coordenadas nos GPS. Então é possível sim. Basta você usar a latitude e a longitude, ou seja, o paralelo e o meridiano, e os hemisférios, e você terá uma coordenada exata, você terá o ponto exato. Respostas das questões 12 a 15, da página 21. Nós temos aí, na questão 12, o enunciado dizendo o seguinte: um grupo de estudantes de Brasília vai fazer uma turnê artística por diversas capitais do país. Complete o roteiro da viagem, marcando ora a direção cardeal ou colateral, ora a capital, para onde segue cada etapa da turnê. Para isso, imagine uma rosa dos ventos em cima de cada cidade, de onde o grupo partirá. Vocês podem, nesse exato momento, pegarem uma rosa dos ventos, confeccionem uma rosa dos ventos. É muito legal confeccionar a rosa dos ventos. Esse trabalho prático é prazeroso. Confeccionem essa rosa dos ventos para vocês fazerem essa correção e utilizem o mapa. Letra A. De Brasília para Palmas. Resposta aí será norte. Então é o roteiro, né, a direção que o grupo vai seguir em direção norte. De Palmas, saindo de Palmas, eles vão chegar em Belém. Então, de Palmas para Belém, seguindo a direção norte. De Belém para Salvador. Então, saindo aí da cidade de Belém, olhem no mapinha de vocês, da cidade de Belém para Salvador, você vai seguir a direção sudeste. Seguindo essa direção sudeste, de Salvador, você vai para Brasília, completando aí a sua turnê. Questão 13, da página 21. Descubra que capitais estão situadas junto ou muito próximo aos seguintes paralelos. Novamente, usem o mapa, galera. É primordial. Página 20, você tem um mapinha para você utilizar para responder todas essas questões. Ou melhor, vocês já devem ter usado, né? Porque vocês já fizeram, eu tenho certeza disso. Vocês estão só corrigindo agora. Então,
Qual é a cidade próxima, bem próxima, do paralelo de 30 graus sul? Qual é a cidade muito próxima do paralelo de 30 graus sul? Nós vamos ter aí Porto Alegre. No mapinha de vocês têm Porto Alegre. É lógico que você vai ter outros municípios, mas ele pede a capital. Então, nós não podemos colocar outro município. Temos que colocar as capitais. Letra B. Próximo ao paralelo de 20 graus sul. Nós teremos Belo Horizonte, teremos Vitória, teremos Campo Grande. Letrinha C. Próximo ao paralelo de 10 graus sul, teremos Palmas, teremos Rio Branco, teremos Maceió. Observem o mapa, galera. Isso é muito bom para vocês se situarem no país de vocês. Esse exercício dá um embasamento muito bom de localização para vocês. Prestem atenção no que estão fazendo. D. Paralelo de 0 grau. Qual é a capital que eu tenho aí no paralelo de 0 grau? Macapá. Essa capital ficou até famosa por situar-se no paralelo de 0 grau, na linha do Equador. Ficou conhecida mundialmente pela sua temperatura, pela sua localização, uma região extremamente quente e bastante úmida. Dizem que consegue-se fritar um ovo no asfalto. Questão 14, da página 21. Descubra que capitais estão situadas junto ou muito próximo aos seguintes meridianos. Agora, nós vamos trabalhar com os meridianos. Eu tenho certeza que vocês analisaram muito antes de colocar essa resposta, né? Da letrinha A. Meridiano de 60 graus oeste, Manaus. Meridiano de 40 graus oeste, Vitória. Letrinha C. Meridiano de 30 graus oeste. Oh, legal! Olha aí, Recife, João Pessoa e Natal. Cidades maravilhosas, né? Com muitas belezas naturais, muitas belezas. Vontade de ir para lá, gente. Questão número 15. Ao nos deslocarmos de uma cidade a outra, mudamos de latitude ou de longitude, ou ainda de ambas. Justifique as seguintes afirmativas. De Recife a Manaus, a longitude aumenta. E por quê? Porque à medida que alguém se desloca de Recife em direção à capital amazonense, aumenta a distância em relação ao meridiano de Greenwich e, portanto, aumenta a longitude. Ou seja, quanto mais distante do meridiano de Greenwich, maior é a sua longitude. Letrinha B. De Florianópolis a São Luís, a latitude diminui. Por quê? Por que de Florianópolis a São Luís essa latitude vai diminuir, criaturas? Porque à medida que alguém se desloca de Florianópolis em direção a São Luís, diminui a distância em relação ao Equador e, portanto, diminui a latitude. Temos que analisar o seguinte:
A latitude, linha do Equador, 0 grau. Polo Norte, 90 graus. Linha do Equador, 0 grau. Polo Sul, 90 graus. Então, a partir do momento que você distancia dessa linha do Equador, a sua latitude vai aumentar. A partir do momento que você aproxima da linha do Equador, a sua latitude vai diminuir. A mesma coisa ocorre com a longitude. A partir do momento que você distancia do meridiano, a sua longitude aumenta. A partir do momento que você aproxima do meridiano, a sua longitude diminui. Questão 16 a 19, das páginas 21 a 23. Agora, a questão 16 pede para que vocês preencham as lacunas utilizando o conhecimento de vocês em relação aos paralelos e em relação aos meridianos. E ele pede o seguinte, para que vocês analisem em relação ao município de vocês. Fazendo uma análise de Santa Vitória, eu encontrei as seguintes respostas. Na letra A, 50 graus, paralelo da proximidade aí do município de vocês, 20 graus. E de latitude, 22 graus. Do Equador, lógico, né? O meridiano mais próximo do município de vocês é o de 50 graus. Isso significa que a longitude dele é mais ou menos 52 graus a oeste. A latitude, gente, é mais ou menos 22 graus a sul. O município de Santa Vitória localiza-se no hemisfério sul. Agora vamos partir para a questão 17. A questão 17, ela vai trabalhar com a questão dos fusos horários. E de acordo com a aula que vocês assistiram, foi explicado a vocês que tudo que você vai trabalhar relacionado de oeste para leste, você vai somar. Tudo que você vai trabalhar de leste para oeste, você vai diminuir. Portanto, temos aí o seguinte: consulte em um atlas a localização das seguintes cidades e assinale-as no mapa. Para isso, utilize as letras correspondentes. Façam isso, gente. Localizem as cidades, coloquem as letras A, B, C, D, E. Ajuda na compreensão da resolução do exercício, ajuda na compreensão da correção do exercício e ajuda também no aprendizado da localização. Bom, considere que em Londres, capital britânica, sejam 16 horas. Nesse caso, qual deverá ser o horário? No Rio de Janeiro, no Cairo, em Tóquio, em Sydney. Portanto, nós vamos trabalhar sempre com o horário de 16 horas de Londres, que é o que o positivo trouxe para a gente. 16 horas nesse momento em Londres. E qual horário deverá ser nessas outras cidades, nesse instante? Que em Londres são 16 horas, no Rio de Janeiro será que horas? Bom, sabemos que
O Brasil, ele possui uma diferença de fuso horário menos 3 horas do meridiano de Greenwich. A linha do meridiano de Greenwich, ela passa em Londres. Então, você tem esse meridiano principal passando em Londres. E nesse momento, são 16 horas nesse meridiano principal. Se Rio de Janeiro é menos 3 horas do que esse meridiano, está a oeste desse meridiano, 3 horas, 3 fusos. Basta você calcular usando a subtração, 16 horas menos 3 horas. E você vai obter 13 horas. Portanto, enquanto em Londres são 16 horas, no Rio de Janeiro serão 13 horas. No Cairo, enquanto em Londres são 16 horas, Cairo vai estar 2 horas do meridiano de Greenwich. Então, enquanto em Londres são 16 horas, no Cairo será 18 horas. Por quê? Estou indo para leste, eu estou somando esse horário, esse fuso horário. Então, 16 horas em Londres, mais 2 fusos horários, 18 horas no Cairo. Em Tóquio, no Japão, enquanto em Londres são 16 horas e nós temos aí mais 9 horas de diferença de fusos horários, nós vamos ter aí em Tóquio um horário do dia seguinte. Porque se eu tenho 16 horas em Londres, eu vou observar que em Tóquio será um dia posterior, um dia após, porque eu tenho uma diferença de 9 horas de fuso horário. O que eu preciso fazer? Eu preciso de somar 16 horas de Londres mais 9 horas, dará 25 horas. Existe 25 horas? Não. Então, eu preciso diminuir, eu preciso de subtrair esses 25 por 24. 24 horas. E eu terei um resultado de 1 hora. 1 hora do dia seguinte. Eu posso imaginar assim também. 16 horas de Londres, mais 9 horas de diferença de fuso horário, dá 25 horas. Então, em Tóquio, eu terei 24 horas mais 1 hora. Oh, beleza! 1 hora do outro dia, do dia seguinte. Lá é madrugada, né? Então, a resposta aí será 1 hora do dia posterior. Em Sydney, eu tenho uma diferença de 10 horas de diferença de fuso horário em relação a Londres. Se eu tenho uma diferença de 10 horas e está a leste do meu meridiano de Greenwich, está a leste de Londres, eu vou somar ou diminuir? Eu vou somar. Então, eu vou somar 16 mais essas 10 horas de fuso horário, que dará 26 horas. Existe 26 horas, meninas? Não, não existe. Não é isso que vocês responderam? Tenho certeza que foi isso. Se não existe 26 horas, eu preciso diminuir essas 26 horas por 24 e vou obter 2 horas. Ou seja, 2 horas do dia seguinte, 2 horas do dia posterior. Lá é madrugada, enquanto em Londres é
uma tarde gostosa, ensolarada, né? Gostosinho, pessoal, tudo nos jardins, né? Que Londres tem uns jardins maravilhosos, nas praças maravilhosas. O pessoal de Sydney está na madrugada, devem estar dormindo, né? Se não estão na balada, devem estar dormindo. 2 horas da manhã do dia posterior. Agora, questão 18 da página 23. Vocês possuem aí um planisfério mostrando a linha internacional de data, o LID. A linha internacional de data, ela foi apresentada para vocês pelo professor Tiago quando ele explicou que é a linha antimeridiano, ou seja, é a linha onde chega os 180 graus, onde está no verso do meridiano de Greenwich, né, podemos assim dizer, que está lá no Oceano Pacífico, enquanto o meridiano de Greenwich está aqui no Oceano Atlântico, né, cortando Londres. A linha internacional de data está do outro lado, se assim podemos dizer. É como se estivesse ali separando o hemisfério leste do hemisfério oeste, né? E quando a pessoa está indo do meridiano de Greenwich, continuando, se locomovendo a leste e atravessa a linha internacional de data, ele está um dia a mais. Agora, quando ele faz o inverso, ele dá uma resinha, como eu falei naquele outro exercício, né? Vamos usar aí a imaginação, vamos dar uma resinha. Estou retornando, eu saio de oeste para leste, eu estou perdendo um dia, eu estou retornando, viu? Então, sempre que eu estiver vindo de leste para oeste, eu vou ganhar um dia. Sempre que eu estiver vindo de oeste para leste, eu vou perder um dia. Que pena, né? Perder um dia. Um dia para nós é precioso, né? Muito precioso mesmo. Precisamos valorizar os nossos dias. Questão número 19. Essa questão está relacionando ao nosso país, aos fusos horários do nosso país. O professor Tiago também explicou, o professor Rogério também revisou isso. E vamos falar aqui sobre essa questão, confirmando que o nosso país possui 4 fusos horários. 4 fusos horários com horários diferentes uns dos outros. O nosso país é muito grande, né? Nós temos uma distância enorme de leste a oeste. Então, é necessário que exista esses diferentes fusos horários para que se organize o comércio, organize a vida das pessoas. Bom, aí ele diz o seguinte: considere que um voo de Manaus a São Paulo tem duração aproximada de 4 horas. 4 horas de duração o voo. Se a aeronave parte da capital do Amazonas às 8h30 no horário local, qual deve ser o horário aproximado da chegada do voo a São Paulo? Então, está vindo de oeste para leste. Eu vou somar. Então, ele está saindo de Manaus para São Paulo. Eu vou somar. Lembrando sempre isso, viu? Qual deve ser o horário aproximado da chegada do voo a São Paulo, no horário da capital paulista? Então, precisamos aí
conferir isso, né? Conferir o nosso mapinha de fusos horários. Novamente afirmo para vocês, usem mapa, usem. Aprendemos a localizar, aprendemos a distinguir o nosso país, né? Isso é importante para nós. Então vamos perceber que Manaus, em relação a São Paulo, nós temos diferença aí de 1 hora. Vamos pegar, ele saiu 8h30 de Manaus, com a diferença de horário, eu somando essa 1 hora de diferença, é como se ele tivesse saído 9h30, é verdade? Só que eu preciso somar o tempo de viagem dele. Então, se simplesmente a pergunta fosse, quando o avião parte de Manaus, são 8h30, que horas será em São Paulo? De cara eu poderia responder 9h30. Mas eu tenho um tempo de viagem. Então, esse avião pousará às 13h30. Por que às 13h30? Porque eu vou somar com o meu tempo de viagem. E essa viagem durou 4 horas. Então, eu vou somar 9h30 mais 4, eu vou ter 13h30. Posso fazer diferente também, meninos. Eu posso somar 8h30, que é o horário que ele saiu de Manaus. Somar mais 4, dá 12h30. E aí, eu somo mais a diferença do fuso horário, que é de 1 hora. Eu chego em 13h30. São duas formas diferentes de fazer esse exercício e chegar ao denominador real, né? A mesma coisa, o mesmo resultado. Bom, Deus ilumine vocês. Espero que eu esteja conseguindo atingir o objetivo de agregar conhecimento a vocês. Para nós é uma metodologia nova, tanto para mim como para vocês, mas vamos aprendendo a cada dia, né? E vamos nos soltando e acrescentando mais conhecimento, tanto na disciplina como na forma de trabalhar. E Deus ilumine vocês sempre. Até a próxima aula.